Boa noite a todos e a todas. Que alegria estar aqui com vocês hoje, muito legal. Gente, eu trouxe uma colinha aqui, eu só vou... Vocês dão licença um pouquinho? Tô ou não tô? Tô ou não tô? E olha que eu não combinei, hein? Ficou melhor? Aí, gente, eu não quero também ficar na frente, vai aparecer algumas coisas ali, eu não quero ficar na frente de vocês ali, para vocês visualizarem. Prazer imenso estar aqui, meu nome é Sandra Cristina dos Santos, como diz a Mari, eu sou psicóloga clínica especializada em adoção de crianças e adolescentes. Sou mãe por adoção, sou mentora, sou palestrante... O que mais que eu sou? Sou produtora de 2 livros, né? Sobre adoção. São 2 livros da primeira edição e segunda edição com as nossas histórias de adoção. São famílias que foram formadas pelas vias da adoção, pelo Alegria e pelo Alegre, que contam, né? As histórias de adoção deles. Então tá lá fora o livro, se alguém quiser adquirir, é muito bom para vocês já irem conhecendo todo esse processo. Bom, em primeiro lugar, quero apresentar minha família, né? Essa é a minha família por adoção. Gustavo Henrique, ele chegou em 2006 com um dia de vida. A biológica já deixou ele no hospital para adoção e ele foi meu. Hoje ele tem 20 anos, está em Dubai. Tem o Taylor, né? O Taylor Guilherme. O Taylor Guilherme foi adotado aos 12 anos, em 2013. E a Maria Eduarda, que é a irmã biológica do Taylor, foram adotados juntos. Hoje o Taylor tem 25 anos e a Maria Eduarda tem 13. A maioria daqui conhece a Maria Eduarda, né? Então essa é a minha família, que foi formada pelas vias da adoção. Eu sou uma das mulheres que teve problema de endometriose e não foi legal, não foi muito fácil lidar com a situação. E aí eu logo já parti para adoção. Doutoras, eu não tentei inseminação, eu não tentei nada desse, porque eu achava assim, se nas vias naturais, que eu não pago nada, eu não teria uma despesa, né? Como é que eu vou gastar uma grana tremenda, não tenho nada contra, tá tudo bem quem faz, gente. Tá tudo bem quem faz, mas eu falei, tô falando de mim, né? E quem garante que vai dar certo, né? Quem garante que eu não vou gastar 10, 20, 30 mil reais e vou conseguir? Então foi aonde eu já parti logo para adoção. Já parti para adoção, já vieram meus filhos, tudo bem que o Gustavo Henrique demorou bastante para chegar, demorou 7 anos para chegar, né? E assim, gente, e adoção, o que é adoção? Vamos lá, pode passar para mim, por favor. Aqui é a minha apresentação, né? De fertilidade. Então, o que é adoção? É o ato consciente e legal de acolher, amar e assumir como filho uma criança ou adolescente que não nasceu de mim. Ele não nasceu de mim, mas ele nasceu para mim. Ele não nasceu de mim, mas nasceu para mim. Né? Pode demorar anos, mas eu tenho certeza que um dia ele vai chegar. Né? Então a adoção é um vínculo verdadeiro, é uma escolha, mais cuidados e mais dedicação. Não é só burocracia, é amor que nasce no coração. Então tem algo aqui, ó, que tá um pouquinho mais resumido. Então aqui eu vou falar, é o ato de amar ou assumir legalmente como filho e adolescente que não nasceu do nosso corpo. O vínculo verdadeiro não está apenas na genética, mas na escolha, no cuidado e na dedicação diária. A adoção é muito mais que um processo burocrático. É o gesto consciente de dizer, você vem para a minha família. Eu te recebo e te protejo. Que possa ser meu filho para sempre. É reconhecer que o sangue não é o único laço que une pessoas. O vínculo que dura uma vida inteira é construído com a presença, carinho e compromisso. Quem aqui é adotado?
Pode passar para mim, tia Carol? Gente, eu chamo ela de tia Carol, porque ela é líder espiritual da minha filha, então tudo é tia. Eu também sou tia de muita gente, né? Eu também trabalhei bastante nisso, então todo mundo sou tia. Aqui, gente, eu só quero dizer para vocês que a adoção não é de hoje, né? A adoção já vem lá de trás, né? Lá da Bíblia. E eu tenho um podcast, né? Que é exatamente o pastor Jefferson falando sobre a adoção da Bíblia, de todo o histórico, né? É um podcast muito legal. Se eu fosse vocês, eu assistia. Uma que vocês me ajudam, faz o sininho lá, bate o papelzinho, comenta, faz tudo que tem que fazer. E aproveita, já assiste o podcast do pastor, que é fenomenal, tá? Então, nós temos o Moisés, né, que foi acolhido lá pela rainha, né? Pela filha do faraó. Temos a Esther, que ela foi educada com amor por seu primo Mardoqueu. E temos o nosso Jesus Cristo, né, que todo mundo conhece a história dele, né? Então, gente, esse aqui já são histórias de adoção que vêm lá da Bíblia, não é de hoje, né? Que alguém opta em ter um filho pelas vias da adoção. Então, essa história já é antiga, né? Muito antiga, a adoção. Então, o verdadeiro... Pode voltar para mim um pouquinho, tia Carol? O amor é o verdadeiro laço que une uma família. Então, não é o sangue, né? Só para vocês entenderem. Pode passar para mim agora, tia Carol. Então, a adoção é o caminho mais seguro para se ter um filho. Como eu falei no início, pode demorar anos. Quando você entra num processo de adoção, lá no processo de adoção, você passa por vários testes, né? Primeiro, você tem que optar pela adoção. É isso que eu quero para mim, né? Vou fazer outra pergunta para vocês. Quem acha que aqui ter filho é sonho? Chega lá um casal lá no Alegria, fala: Sandra, eu vim aqui para realizar o meu sonho. O que vocês acham que eu respondo para eles? Vocês não querem sonhar, gente? Gente, quando eu falo em relação a ter filhos é ter responsabilidade. Ter filhos é não dormir mais à noite. Ter filhos é você ter que ter dinheiro para colocar ele numa escola. É ter dinheiro para comprar roupa, sapato. É ter filho chorando à noite de cólica. É filho tá chorando à noite de dor de cabeça, de dor de barriga. É um filho que sai e você não sabe para onde ele foi. É um filho que sai com os amigos e você não conhece os amigos, né? Que sonho é esse, gente? Que sonho é esse? Sonhar ir para Disney. Eu vou lá conhecer o Mickey, vou conhecer o Pateta, né, Felipe? Felipe nem está aqui hoje para contar para nós. Então, isso é sonhar. Puxa, o casal lindo, maravilhoso aqui. Vamos fazer uma viagem marítima de lua de mel, nós dois? Que delícia. É ou não é ter um sonho? É ou não é um sonho? Então, os filhos, maternidade e paternidade é muito mais que sonho. É muito mais que isso. Eu não posso só sonhar em ter filho. Eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que ter maturidade. Eu tenho que ter muita coisa para ser pai e para ser mãe. Porque, gente, muita gente aí fora é pai e mãe. Muita gente aí fora, muitos adolescentes, é pai e mãe. Mas, e o resto? Então, gente, por isso que eu falo, não importa se eu tenho filho biologicamente, se eu tenho por uma inseminação artificial, sabe? Se eu tenho pela adoção. Ai, Sandra, mas eu tenho muito amor para dar. Ter filho é só amor? Não, não é só amor. Ai, Sandra, eu quero adotar porque eu tenho tanto dinheiro e não sei o que fazer com o dinheiro. Então eu quero adotar. Adotar não é caridade. Não é fazer caridade. Ter filho não é fazer caridade. Ter filho é muito mais que isso. Ter filho é
É você passar por noites tristes. Ai, Sandra, puxa vida, viu? Mas eu estou preparada para ter filho. Será? Será? Sandra, mas eu estou disponível. Opa, aí é outra coisa. Eu estou disponível para ser mãe, eu estou disponível para ser pai. Eu estou disponível para enfrentar qualquer demanda que o meu filho trouxer. Eu estou disponível. O meu filho me respondeu. O meu filho fez birra, fez manha no supermercado. Você quer mais fazer o quê? Com o seu filho. Cadê a disponibilidade? O que vem na hora? Vem a raiva, né? Vem a impaciência. Quem falar para mim aqui que tem paciência, eu acho que não está falando a verdade. Gente, porque é uma coisa que a gente não tem, mas uma coisa que a gente precisa ter quando a gente é pai e mãe, é sabedoria. Eu tenho que ter sabedoria para lidar com cada situação que o meu filho me trouxer. Seja na escola, seja na igreja, seja na sociedade, seja na vizinhança. Sandra, mas eu criei o meu filho da melhor maneira possível. Levei na melhor igreja da cidade. Levei lá na Visível com o pastor Jefferson. Pus na melhor escola particular da cidade, lá no Mater Dei. Sandra, mas olha só como meu filho se transformou. Aí a mãe fala assim para mim, Sandra, onde foi que eu errei? Gente, eu sou psicóloga, eu tenho todo dia a mãe falando lá no meu consultório. Onde foi que eu errei? É ou não é, gente? Onde foi que eu errei? Tenho certeza que a mãe de vocês também deve ter falado isso. Onde foi que eu errei? Só que nós, gente, erramos todo dia. Assim como nossas mães erraram com a gente também, né? Algumas coisas nossas mães também erraram com a gente. Mas nós estamos aqui hoje. Hoje nós estamos aqui. Poderíamos estar em outros lugares fazendo coisas absurdas, mas hoje nós estamos aqui. Mesmo nossas mães errando comigo e com você. Bom, vamos lá. Gente, eu quando começo a falar sobre adoção, vou dizer para você, eu não paro. Então vamos lá. Em qual slide nós estamos, tia Ju? Aspectos jurídicos e sociais. Então, a adoção, ele tem toda a segurança, tá? Eu adoto, ele vai ser meu filho. Então, ele vai ter todos os direitos e deveres de filiação biológica. Requer avaliação psicossocial e habilitação prévia, que foi aquele que eu falei no início, que a gente passa por processos no fórum, com psicólogos, com assistentes sociais, até você ser habilitado ou não, né? Muitos casais entram no processo, são habilitados, como tem muitos casais que entram no processo e também não são habilitados. Sandra, mas por que eu não fui habilitada? Né? Aquele que eu falei. Então, eu entro no processo porque eu tenho muito dinheiro, eu entro no processo porque eu quero salvar uma criança, eu entro no processo porque eu acabei de sofrer um aborto, então eu acho que a adoção vai calcificar aquela dor, né? Então, tem muitas coisas no qual eu entro no processo. E assim, gente, nós somos analisados tecnicamente por psicólogos e assistentes sociais, tá? Então, nós somos analisados da ponta do fiozinho do cabelo até o dedão do pé. Se nós não estivermos adequadamente conforme as psicólogas e assistentes sociais desejam que nós estejamos, nós não conseguimos ser habilitados. Tá? Aí você fala assim para mim, Sandra, mas por que tanta burocracia? Tem tanta criança no abrigo, né? Por que tanta burocracia? Porque se eu tiro uma criança que já sofreu tantas demandas, já foi abandonada, né? Já foi judiada, já sofreu abuso, qualquer tipo de abuso,
né? Eu tiro essa criança dessa família e coloco ela em outra família desestruturada, que vantagem Maria leva? E mesmo assim, nós passando por tudo isso, a gente ainda, infelizmente, tem pais e mães que não dão certo, tá? Então, é aquela criança sai da instituição, vai para uma família adotiva e não dá certo essa adoção. Mesmo passando por todo esse processo burocrático que a gente passa. E às vezes esse processo leva anos, né? Jacareí, São José, Vale do Paraíba, às vezes é de 12 a 18 meses o processo de adoção. Mas precisa ter esse processo exatamente por causa disso, para evitar de tirar essa criança ou adolescente de uma família já totalmente desestruturada e colocar em outra família desestruturada. Então vamos lá. Então aqui ela rompe a ideia de família apenas pelo sangue, oferece uma nova chance de vida a essas crianças e adolescentes e constrói uma sociedade mais inclusiva e acolhedora, tá? Aqui sim, a maternidade gerada no coração. Então é aquilo que eu falo para vocês, gente. Não é somente, né, pelo sangue que essa criança, esse filho tão esperado por vocês podem chegar. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão aqui não pensavam em adoção, né? Vieram aqui, né? Mas eu estou plantando uma sementinha no coração de vocês. E eu falo para vocês que a adoção é tão bênção quanto ter um filho biológico. Os nossos filhos, pelas vias da adoção, eles só chegam por modos diferentes, mas eles são biológicos, tá? Eles não são filhos de chocadeiras, tá? Eles também são biológicos. Eles só chegaram para nós de uma maneira diferente, mas eles também foram gerados na barriga de uma mulher. Só que foi uma mulher que, por um motivo ou por outro, não conseguiu ficar com eles, né? Não conseguiu criá-los e educá-los, né? Então as nossas crianças, os nossos filhos também são gerados normal, né? Tiveram uma relação lá, desprovida ou não, mas tiveram, né? Mas eles também foram gerados por duas pessoas e chegam para nós de uma maneira diferente. Tem crianças que chegam para nós bebês, tem crianças que chegam para nós com maiores de 7, 8 anos. Tem adolescentes que chegam para nós com 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos. Tem adolescentes que chegam com 17,11, quase completando 18. Porque se completar 18, a instituição abre a porta. E aí, então, esse adolescente tem que procurar um caminho para ele. E é muito complicado. É muito complicado um adolescente que viveu dentro de uma instituição por muitos e muitos anos, sair de lá e agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Eles têm 3 opções. Eles saem de lá, procuram a família biológica deles, aquela família que não quiseram. Eles saem de lá, falam assim, eu quero mudar a minha vida, eu quero dar um up na minha vida. Eu não quero mais viver isso aqui. Então eles vão procurar um emprego, eles vão, né, dar um up na vida. Ou então eles caem na criminalidade, né, e optam por coisas que infelizmente, né, não é legal. Então eles têm essas 3 opções, né? Vamos lá, tia Ju. A maternidade também se faz no coração. Gerar no corpo é uma forma, mas não é a única de ser mãe. A maternidade se constrói com acolhimento, presença, educação, amor incondicional. A fertilidade no coração não tem limites. Tá? Muitas mulheres sonham em ser mães, mas enfrentam dificuldades para gerar no seu corpo. Mas isso não significa que a capacidade de amar e cuidar não exista. Gerar no coração é igualmente forte, igualmente verdadeiro. A fertilidade do coração é aquela que nunca acaba e tem espaço para receber, para ensinar, para crescer junto com seu filho. Ser mãe é uma escolha diária, independente de como ele chegou até você. Vamos lá, tia Ju. Direitos e deveres.
Quando você adota uma criança, né? Essa criança ou adolescente, eles têm o mesmo direito que como seu filho que você acabou de nascer de você, né? Então ele vai ter direito a tudo que você tem, vai ter direito à sua herança se você tiver, vai ter direito à sua pobreza se você tiver, né? Então todos os direitos eles vão ter de vocês, né? Depois que são adotados, o registro de nascimento então passa, né, a ter o nome de vocês, quer dizer, o sobrenome de vocês, né? Então ele vai ser realmente aquele filho que vocês tanto desejaram, tá? O que mais? Aí então, os nossos deveres é cuidar, sustentar, orientar e amar. Todos os filhos têm o mesmo valor perante a lei. Não importa quantos anos ele tenha. Se você adotar um adolescente de 17 anos, 11 meses, ele também vai ter o mesmo direito, desde que cumpra a adoção, né? Desde que a adoção se cumpra verdadeiramente, tá? Vamos lá, tia Ju. Reflexão. Essa daqui é legal. Tem Dr. Luiz Schettini, ele é psicólogo, pai por adoção do Mateus. O Mateus é um adolescente especial, né? É um menino muito especial mesmo, só quem conhece o Mateus sabe o quanto ele é especial. O Dr. Luiz Schettini é palestrante, ele é psicólogo, ele é teólogo, né? E adotou o Mateus especial. Então, ele também é escritor, escreve muitos livros, se vocês quiserem procurar saber, Dr. Luiz Schettini Filho, ele tem ótimos livros sobre adoção. E uma das frases dele, ele diz assim, eu vou ler aqui, tá aqui, a minha tá mais... Vocês lembram da minha pergunta? Quem daqui é adotado? Então vamos lá. Todos os filhos são biológicos e todos os filhos são adotados. Biológicos, pois não há outra maneira de existirmos. Adotados, porque temos que adotar os nossos filhos. Que frase linda, né? Ele nos ensina que mesmo o filho que nasce do nosso corpo também precisa ser adotado. No nosso coração, aceito com suas qualidades, suas dificuldades, sua identidade. Amar é escolher adotar os nossos filhos todos os dias. Então, gente, eu fui adotada e todos vocês aqui foram adotados. Todos foram adotados. Vocês sabem quantas crianças são geradas e não são adotadas? Quantas mães, que eu falei no início, geram seus filhos, mas não adotam? Então, se hoje nós estamos aqui, é porque eu e vocês fomos adotados. Esse texto, gente, é uma reflexão, porque a gente pensa que adotar é apenas adotar uma criança que se encontra na instituição. Que a adoção é apenas adotar, entrar no processo, ir lá e adotar uma criança. Se você faz inseminação artificial, você tem que adotar o seu filho. Se você faz ele biologicamente, você tem que adotar o seu filho. Não importa, se você adota, você tem que adotar o seu filho. Senão, gente, não é adoção. Mesmo que seja biologicamente, se você não adotar o seu filho, não houve adoção. Aí não teve maternidade, não teve paternidade. E aí? Eu estava preparado para ter esse filho? Ou estava só, né? Então eu estava disponível para ter esse filho? Ou foi só uma ilusão? Ou foi só um namoro de verão? Né? Quantos namoros de verão nós temos por aí? Né? Então, adotar, gente, é muito complexo. Adoção é muito mais que isso. Adoção é muito mais... Que nem, por exemplo, eu adotei esse casal e tenho certeza que esse casal me adotou.
Eu adotei a Lari e eu tenho certeza que a Lari me adotou. Então, para vocês verem que a adoção é muito mais complexo, é muito mais que isso, né? E para encerrar, meu muito obrigada. Sou Sandra Cristina dos Santos, aqui está as minhas redes sociais. Faço atendimento em Jacareí, faço atendimento em São José. Sou também mentora, tá? Faço também assessoria. Se alguém aqui um dia decidir adotar, eu realizo assessoria para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre adoção, perfil, devolução, né? Licença maternidade, se eu tenho ou não tenho direito à licença maternidade. Então eu faço assessoria. Ai, Sandra, eu não quero adotar, mas eu conheço uma amiga que está super a fim de adotar. Manda para mim, que a gente conversa. Gente, meu muito obrigada. Eu espero que o coraçãozinho de vocês tenha assim, tocado um pouquinho, né? Porque eu falaria de adoção aqui uma semana, um mês, né? Mas eu tenho só 20 minutos, meia hora para falar. Mas eu espero ter tocado um pouquinho o coraçãozinho de vocês e me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham em relação à adoção, mesmo que não tenham a intenção de adotar, tá bom? De repente, o conhecimento de vocês pode levar para outros amigos, para familiares e com certeza novos corações, novas adoções vão nascer através daqui, tá bom? Meu muito obrigada.